gente, hoje vamos resolver, né, a questão da segunda fase, né? Segunda fase, segundo dia da prova de Química, né, do SSA, né? Então, processo de ingresso 2020, mas a prova foi aplicada no ano de 2019, tá bem? É a questão 11, tá ok? Então essa questão é uma questão que vai mexer com vários conceitos, apesar de ter uma cara um pouco assim, vamos dizer, um pouco difícil, né, a primeiro modo, por causa de tem valores e textos, mas não é uma questão tão difícil. Vamos ler. Deixa eu pegar aqui minha caneta. Peraí, gente, tá dando um probleminha aqui, mas é rápido. Pronto. Então, ó, as cólicas menstruais causam muito incômodo para algumas mulheres. Umas, para evitar medicamentos, fazem uso de compressa fria para diminuir a sensação de dor. Nesses casos, deve ser utilizado um material que possa atingir temperaturas baixas, mantendo-se, né, por um longo período. Normalmente, fazem o uso de bolsas que são levadas ao congelador e depois colocadas na região mais baixa do abdômen. Considerando apenas o aspecto menor, temperatura alcançada, assinala a alternativa que apresenta a melhor mistura caseira de preparo de solução a ser colocada na bolsa térmica para ser utilizada com o fim apresentado. Então veja só, é uma questão que mexe com o conceito de propriedades coligativas. Ele também dá esses valores aqui, ó, de massa molar dos átomos, né, de hidrogênio, carbono e oxigênio, sódio e cloro. Então ele quer que você domine o conceito de propriedades coligativas. Porém, para isso, eu vou fazer uma pequena revisão aqui. Propriedades coligativas são propriedades que, vamos dizer assim, trabalham. Deixa eu escrever aqui. Com os conceitos, ó, de soluto e solvente. Eu vou adotar o número 1 para soluto e o número 2 para solvente. Então veja, a propriedade coligativa em si, ela vai nos dar o quanto o soluto pode mexer ou alterar, né, as propriedades físicas de um solvente. Exemplo, né? Vamos lá. Eu tenho, vamos dizer, ó, eu posso água, não existe água pura, mas vamos dizer assim, uma água, né, quase pura, tá bem? Mas uma água quase pura, H2O, vamos dizer, né, que ela tem um ponto de ebulição a 100 graus Celsius. Porém, se eu adicionar um soluto, né, se eu tiver aqui, ó, a água como solvente e adicionar um soluto, um sal de cozinha, a água, esse ponto de ebulição pode aumentar ou diminuir. Isso vai depender muito do solvente também. Então as propriedades coligativas vão trabalhar com isso, com as interações entre solvente e soluto, alterando as propriedades, né, do solvente, principalmente por meio do soluto. Para nós lembrarmos, né, propriedades coligativas, precisamos saber do conceito de pressão máxima de vapor. A pressão máxima de vapor é uma pressão na qual existe um equilíbrio, tá bem? Vamos dizer aqui, ó, você tem um recipiente contendo água, aí você começa a aquecê-lo, né? Então veja, vai existir uma pressão aqui, né, referente ao líquido água e referente ao vapor, ao gás no caso, né, vapor, gás que se forme aqui, tá bem? Se não houver um aquecimento, vamos dizer, se tivesse aqui a 25 graus, haveria um equilíbrio entre a fase gás e a fase líquida, tá bem? Então a pressão, e teria uma pressão aqui, geralmente, vamos dizer, a 25 graus Celsius, 1 atm de pressão,
tá bem? Então a pressão máxima de vapor, né, como está dizendo assim, a pressão que o vapor do líquido faz nas paredes do recipiente quando está isolado, tá bem? Aí veja, a temperatura de ebulição. A pressão de vapor do líquido se iguala à pressão atmosférica. Então, para você ter uma temperatura de ebulição, a pressão de vapor do líquido se iguala à pressão atmosférica. Então, digamos, ó, você tem uma temperatura aqui mais baixa. Quando essa temperatura se igualar à pressão atmosférica, né, você vai ter a formação de uma temperatura de ebulição, tá bem? Aí veja, tem o conceito de soluto, tá bem? Soluto é o que está em menor quantidade, né? Vamos adotar assim. Aí a volatilidade. Quanto mais volátil, maior a pressão de vapor, tá bem? Quanto mais volátil, maior a pressão de vapor. Exemplo, gasolina, né? E água. Gasolina e água. Quem tem maior volatilidade? A gasolina, né? Isso. A água tem uma volatilidade menor do que a da gasolina. Você até sente o cheiro da gasolina, né? Mas não sente o cheiro porque a água é inodora, né? Inodora é uma palavra referente a você expressar que a água não tem cheiro, tá bem? Mas a gasolina, se você destampar um recipiente, ela evapora todinha, tá bem? Então ela tem uma pressão de vapor alta. A água tem uma pressão de vapor baixa, né? Então essa pressão, né, de vapor, ela pode se igualar, né, à pressão atmosférica, fazendo com que o líquido entre em ebulição. Veja, aí tem outro conceito envolvido, a quantidade de partículas. Quanto maior a quantidade de partículas, maior será o efeito. Um exemplo, vamos lá. Quanto mais soluto eu tenho em um solvente, né, mais eu altero as propriedades do solvente, tá bem? Tem as questões aqui, ó, de forças intermoleculares, né, que eu já comentei com vocês, né? Aquelas forças de ligação de hidrogênio, tá bem? Aí você tem as ligações dipolo-dipolo e você tem questões de dipolo-dipolo e dipolo induzido. São 3, né? E também os conceitos, né? Olha, vamos lá. Vamos dizer aqui, ó, as propriedades coligativas, né? São aqui, esse gráfico é bem interessante, né? É um mapa conceitual, na verdade, porque ele traz os principais, vamos dizer assim, os principais conceitos, né, envolvidos na questão das propriedades coligativas. Mas vamos ver, eu sempre aconselho fazer um mapa mental, né, de qualquer assunto, porque você sua mente consegue, vamos dizer assim, aprender mais e bem mais rápido fazendo esse tipo de gráfico. Vamos ver aqui o próximo slide. Veja, são 4 propriedades coligativas. Você tem a tonoscopia, você tem a embolioscopia, a crioscopia e a osmometria. A tonoscopia é a diminuição da pressão máxima de vapor, tá bem? A embolioscopia é o aumento da temperatura de ebulição. E a crioscopia é o decaimento da temperatura de solidificação. E a osmometria é o aumento da pressão osmótica. Eu não vou explicar uma por uma aqui não, mas eu vou me ater a isso, porque é a questão, né? Chama atenção para o conceito de crioscopia, que é o decaimento da temperatura de solidificação. Vamos lá, veja. Você tem uma mistura, ó, vamos logo pensar assim, você tem água, né, em um recipiente, aí você leva ao congelador. Essa água, né, se ela for uma água que tenha uma quantidade de sais muito pouco dissolvidas, né, eu não gosto de citar
a questão de água pura, apesar que alguns livros, né, falam em água pura, mas vamos falar assim, água desmineralizada, né? Desmineralizada. Pronto, água desmineralizada. É uma água quase isenta, né, de outros sais dissolvidos nela. Aí vamos dizer assim, é uma água quase pura. Então, a água, né, ela congela geralmente a 0 graus Celsius. A água. 0 graus Celsius, é fato. Se você levar ao congelador, quando chegar a 0 graus Celsius, ela vai congelar. Ou seja, você tem lá os 3 estados principais da matéria, né? Sólido, líquido, né, e gasoso. Então, ó, a solidificação é a passagem do estado líquido para o estado sólido. Então, a água se solidifica, né? Nós falamos em congelar, né? Mas o termo certo é solidificar. Se solidifica a 0 graus Celsius. Mas veja, se você pegar, vamos dizer, uma mistura de sal mais água, essa água não vai se solidificar a 0 graus Celsius, sabia? Ela vai se solidificar a uma temperatura menor. Por quê? É uma propriedade coligativa. Vamos dizer assim, é como se o sal de cozinha, né, é o NaCl. Quando o sal de cozinha se dissolve em água, ele forma os íons, o cátion, né? Os íons, que são os cátion, o cátion sódio e o íon, o ânion cloreto também. Então, é como se esses íons eles interagissem com as moléculas de água, evitando que elas interajam uma com as outras, tá bem? Aí, que propriedade é essa de um sal alterar a temperatura de solidificação? É a crioscopia. Então, se você tem um solvente e esse solvente, quando é adicionado de um soluto, no caso aqui o sal ou outro poderia ser, e você observa que há um decaimento, ou seja, ao invés de ser 0 graus Celsius, a água agora congela a menos 5 graus Celsius. Então, a isso nós chamamos de crioscopia. Eu coloquei esse gráfico aqui, porque você vê, é um gráfico onde você tem temperatura e ponto de congelamento, né, da água. Se você imaginar uma água contendo sal, né? Só que tem esse outro eixo aqui, Aí você tem a salinidade, que vamos dizer a quantidade de sal dissolvida na água. Se você dissolver até 100 gramas de sal em 1 quilograma de água, vamos imaginar assim, você começa a ter um decaimento, né, da temperatura de solidificação. Antes era 0 graus, agora foi para menos 5. Aí se você dissolver mais ainda, for para 200 gramas por quilograma de água, aí vai para menos 15. Se você dissolver mais ainda, for para 300, né, gramas por quilograma, vai para menos 20. E assim sucessivamente. Você vê que há um decaimento, tem um limite também, né? Mas vamos dizer assim, é uma regra geral. Aí veja, isso é uma revisão, gente, só para a gente entender a questão, porque senão fica muito, você acaba não entendendo. Aí a crioscopia ou cromometria é o efeito crioscópico, né? É a diminuição do ponto de congelamento. Também você pode encontrar assim, em vez de ser ponto de solidificação, ponto de congelamento de um líquido quando um soluto não volátil é adicionado a ele. Esse tem um detalhe, hein? Você tem que adicionar um soluto que não seja volátil. Não adianta, por exemplo, vamos dizer, pronto, eu tenho água, aí adiciono um soluto, álcool, etanol, vamos dizer, etanol, que é álcool, né? Se você adicionar aqui etanol à água, você não vai observar esse efeito crioscópico não, hein, sobre a água. Se observar, talvez observe, mas de regra geral, vamos dizer assim, você não vai observar, tá bem? Então,
tem que ser um soluto não só volátil. Então o que é que ocorre? O exemplo mais que é cobrado em provas é você adicionar o que? Um sal à água. Aí veja que interessante, em países frios se adiciona isso aqui, você está vendo, houve uma tempestade de neve. Sabe o que é isso aqui? É um caminhão. Só que esse caminhão está carregado de, sabe de quê? De sal. Aí ele está jogando aqui, ó, sal sobre a neve. Aqui é uma estrada, só que tem gelo e neve misturado aqui, tá bem? Que é a mesma coisa, viu, gente? Gelo e neve, apesar que a gente distingue, mas é praticamente a mesma coisa. Mas o que é que ocorre? Se um carro passar por aqui antes do caminhão, é provável que derrape, né? O carro. Aí você passa isso aqui, ó, na pista todinha. Esse caminhão, ele vai jogando sal no chão. Aí o que é que o sal vai fazer? Vai diminuir a temperatura de congelamento da água, tá bem? Fazendo com que fazendo com que esse gelo que está aqui na forma de neve, ele descongele, vire líquido novamente e escorra, tá bem? Conservando assim a digibilidade, né? Vamos dizer, na estrada de neve. Na estrada de neve não, na estrada, tá bem? É uma prática muito comum, tá bem? Por que isso ocorre? Veja, vamos lá. Eu tinha uma neve que se congelava a 0 graus Celsius, tá aqui. Só que, ó, eu joguei sal. Aí essa neve agora tá, vamos dizer, menos 10 graus. Ela tá, é o seu novo ponto de solidificação. Só que se você se lembrar, veja, sólido, líquido e gasoso. A passagem do estado sólido para o estado líquido a gente chama de fusão. A passagem do estado líquido para o estado sólido a gente chama solidificação, tá bem? É fácil. Aí veja, se você diminui a temperatura de solidificação, quando essa neve querer congelar de novo, ela não vai congelar mais a 0 graus Celsius. Ela vai congelar o que? A menos 10 graus Celsius. Tá bem? Porque, ó, temperatura, só uma coisa, ó, o ponto de fusão, né, que é a temperatura na qual ocorre a passagem do estado sólido para o estado líquido, de toda substância é igual ao ponto de solidificação, que é a passagem do estado líquido para o estado sólido. Então, ó, você tinha uma neve que se congelava e descongelava, vamos imaginar assim, a 0 graus Celsius. Você jogou sal nessa neve, aí agora o ponto de congelamento ou de solidificação dessa neve vai ser menos 10 graus. Você diminuiu. Como você diminuiu, vamos dizer aqui, ó, que a temperatura esteja a menos 3 graus Celsius. Quando você jogou o sal aqui, ó, veio para cá, ó, você diminuiu a temperatura, né? Você saiu de zero, eu estou falando aqui a temperatura ambiente, está a menos 3 graus Celsius. Você tinha, a neve estava 0 graus Celsius, aí a temperatura ambiente a menos 3 graus Celsius. Aí você jogou sal, o que é que ocorreu? Diminuiu a temperatura de solidificação. Só que essa neve vai tentar se congelar de novo. Quando ela tentar se congelar, ela vai entrar em fusão, ou seja, ela vai passar do estado sólido para o estado líquido. Então ela vai se dissolver mais rápido. Outra consequência da crioscopia em países, né? Aqui também, viu, gente? Dependendo do local. Mas em países frios principalmente, você tem que usar no radiador do carro, que é uma peça do carro onde contém água, você tem que usar, não pode usar água pura. Aqui em Recife a gente nem sentiria isso, mas vamos dizer assim, o líquido de arrefecimento, que é o termo correto, ele aqui em Recife não faz muita diferença não, porque é um calor enorme sempre, né? Mas o líquido de arrefecimento tem outras funções também pro carro, conserva as peças do carro e etc. Mas em países frios, além dessas funções de preservar, evita que o motor, né, congele por dentro. Por quê? Se você está fazendo, adicionando, vamos dizer aqui, ó, etileno glicol, né? Etileno glicol juntamente com água, ou seja, o etileno glicol é o soluto e a água é o solvente. Se você fizer uma solução a 50%, ou seja, 50% de etileno glicol e 50% de água,
Quando você adicionar aqui, ó, isso aqui vai formar uma solução aqui dentro do radiador, evitando que essa solução ela congele. Diferentemente se você só colocar água. Se você colocar só água aqui, se tiver um dia muito frio, por exemplo, menos 10 graus, você for ligar o carro não liga não, porque está muito frio. E o radiador não, impede, né, que o carro, vamos dizer assim, funcione de forma adequada, né? Então, quando você adiciona água mais etileno glicol, você forma uma solução que não congela dentro do radiador. Aí você consegue utilizar o carro, né? É os mesmos motivos, hein? Você está diminuindo a temperatura de congelamento. Então, você está causando um efeito crioscópico, né, na água do radiador, quando você adiciona etileno glicol. Aí deixa eu passar aqui. Outra coisa interessante também, ó. Esse mesmo efeito, né, a crioscopia, pode ser utilizado. Pronto, aqui o pessoal faz muito isso. Não sei, todo mundo, quem bebe cerveja principalmente. Todo mundo só quer beber cerveja assim, ó. Chama-se, eu não bebo, né? Mas o pessoal que bebe chama isso aqui, tá mofadinha. Quem gosta aí sabe o que eu tô falando. Então, ó, esse mesmo efeito da crioscopia é usado para tomar bebidas mais geladas. A água líquida conduz melhor o calor do gelo. A água líquida conduz melhor o calor do que o gelo. Além disso, o líquido resultante, mistura de gelo e sal, está a uma temperatura abaixo de zero. Tudo isso faz com que a energia térmica da bebida seja removida com a maior eficiência, né? Então, o que é que ele está fazendo aqui, ó? Ele pegou um isopor, aí adicionou, ó, misturou um saco de gelo, meio quilo de sal e meio quilo de álcool, tá bem? O álcool também vai, nesse caso aqui, o álcool também vai causar um efeito crioscópico, né? Apesar do álcool ser um líquido não volátil, mas ele ajuda, vamos dizer assim, dentro de uma caixa de isopor. Aí você mergulha as latinhas de cerveja ou refrigerante e espera 3 minutos. Está pronta a mistura frigorífica, capaz de gelar rapidamente. Certifique-se que todas as latas estejam totalmente em contato com a mistura. Então, a temperatura de início de congelamento de qualquer solução é sempre menor que a temperatura de congelamento do solvente puro. Quanto maior for a concentração da solução, menor será a sua temperatura de início de congelamento. O que é que você fez aqui? Simplesmente você transferiu a energia térmica do gelo para as latinhas de cerveja. Por quê? O sal não alterou a temperatura de congelamento da água, diminuiu mais ainda. Então, vamos dizer assim, foi transferido, como o texto diz aqui, ó. Esse efeito pode ser usado para tornar as bebidas mais geladas. A água líquida conduz melhor o calor do que o gelo. Além disso, o líquido resultante da mistura de gelo e sal está a uma temperatura abaixo de zero. Tudo isso faz com que a energia térmica da bebida seja removida, né? Ou seja, o calor da bebida seja removido com a maior eficiência, tornando a bebida mais gelada em menos tempo, tá bem? Você transfere essa energia térmica do gelo com a maior eficiência, né? Por meio do álcool também, para as latinhas. Mas isso tudo devido ao que? A crioscopia, porque você diminuiu a temperatura de congelamento dessa mistura, né? Água, gelo e álcool. Tá bem? É um exemplo, né? Veja, aí a crioscopia, em termos assim de equações, ela tem algumas equações, mas não, só uma. Vamos dizer, você tem uma temperatura de congelamento, né? De uma solução, né? De uma solução não. Vamos dizer aqui água, quase pura. Aí você quer saber o quanto eu devo adicionar para diminuir essa temperatura para menos 10 graus Celsius. Quanto eu tenho que adicionar de, sei lá, sal de cozinha. Então você pode calcular esses efeitos por meio dessa equaçãozinha aqui, ó. O ΔTC, né, que vai ser a temperatura nova de congelamento, né, a variação diferente, né, é dependente da constante crioscópica,
e da molalidade. Molalidade, resumindo, é a quantidade de soluto em mols dividido pela massa dissolvente em quilograma. Tá bem? Aí veja, se for soluções moleculares, é só isso aqui. Só depende o abaixamento da temperatura de congelamento, né? Só vai depender da molalidade e da constante crioscópica. Agora, se for soluções iônicas, vai entrar esse fator aqui, que é o fator de Van Hoffen. Isso aqui é alemão, hein, gente? Van Hoffen. Não pronuncia o T, não. O T é mudo. Então, esse fator depende dessas questões aqui, ó, do alfa, do grau de ionização e do número de íons originados. Vamos só explicar aqui. Primeiro, o que é uma solução molecular, né? Vamos dizer aqui, ó, são soluções que não formam íons, tá bem? De forma bem simplificada, aqueles cátions e ânions. Por exemplo, o etanol é o C3, C2OH, tá bem? Então, ó, você tem aqui o etanol, a sua forma. O etanol, quando dissolvido em água, ele vai ter essa mesma forma aqui. Ele não vai ter excesso de carga positiva nem excesso de carga negativa. Então, ó, NaCl, um exemplo de solução. Isso aqui é solução molecular, hein? Molecular. Agora, se eu quero uma solução iônica, aí veja, o sal de cozinha, que é o exemplo mais fácil, cloreto de sódio, ele, quando dissolvido em água, ele vai formar um cátion mais um ânion. Um cátion com excesso de carga positiva e um ânion com excesso de carga negativa. Aí o que é que vai ocorrer? A formação desses dois ânions. Aí esse fator de Van Hoffen, ele calcula esse I. Se for uma solução, ó, se for uma solução molecular, você só vai usar essa fórmula aqui, ó. A constante, só vai considerar a constante crioscópica e a molalidade. Se for uma solução iônica, você vai ter que considerar a constante crioscópica, a molalidade e esse fator de Van Hoffen, tá bem? Então, ó, um exemplo aqui, só para a gente saber o que é esse fator de Van Hoffen. Vamos calcular ele, né? Para uma solução formada por cloreto de sódio. Então, a gente sabe que cloreto de sódio, os cristais, quando se dissolvem em água, eles se dissolvem em formas de cátions e ânions. Então, ó, a gente vai usar aquela fórmula ali, ó, Q mais alfa, aí Q menos 1. Sabemos de antemão que o alfa, ou seja, o quanto esse cloreto de sódio se dissolve em água, é 100%, hein? Se você respeitar certas condições, é 100%. 100% é 1, né? Se a gente transformar para um número, uma parte inteira, né? É igual a 1. Se fosse, ó, por exemplo, um alfa igual a 50%. Então esse alfa, quando fosse transformado para um número sem ser porcentagem, seria 0,5. Então, se você não está dominando porcentagem, veja lá, dê uma revisadazinha em porcentagem. Então, ó, o alfa é igual a 1, a 100%, que é igual a 1. Aí o Q? O Q é o número de íons originados por uma fórmula do soluto. Então, eu tenho aqui o soluto. Quantos íons são originados aqui a partir dessa fórmula? 2, né? Então, ó, vamos lá, substituir 1 da fórmula mais alfa. Alfa aqui é igual a 1. Aqui, ó. Aí eu pego aqui, ó, que aí eu, desculpa aqui, deixa eu apagar aqui. Então, ó, o que aqui vai ser igual, ó, você tem quantos íons formados a partir da fórmula? Um íon mais outro íon. Então, o que aqui é igual a 2. Então, Q igual a 2 menos 1. Isso aqui, ó, dá 1 mais 1 vezes 2 menos 1 dá 1. 1 vezes 1 dá 1. 1, aí, ó, 1 mais 1 daqui, ó, 1 vezes 1 dá 1. Então, o I nesse caso, né? O I aqui, deixa eu colocar para não ficar.
O I nesse caso vai ser igual a 1. Tá bem? Então você tem que considerar vamos dizer assim, essas questões, né? Essas considerações quando for pensar em crioscopia. Primeiro, saber o que é crioscopia, que é a diminuição da temperatura de solidificação, né? Depois, é bom você dominar a explicação desses fenômenos aqui, do líquido congelante do radiador e do adição de sal à neve, e também essa questão aqui, ó, de você querer congelar a cerveja mais rápido, né? Você tem uma cerveja muito quente, aí você, pode ser refrigerante também, mas o pessoal faz mais em cerveja, hein? Você tem uma bebida aqui dentro dessas latas que está quente, você quer congelar rápido. Se você só colocar o gelo, demora muito a gelar. Mas se você colocar essa mistura, ó, gelo, álcool e sal, você vai observar o fenômeno da crioscopia, o abaixamento da temperatura de solidificação. Tá bem? São esses 3 exemplos que eu acho essencial. Isso aqui, aí vamos voltar agora para a questão, né? Então, a questão, ela diz que tem mulheres, quando estão no período menstrual, vocês sabem que as mulheres sofrem muito com cólicas menstruais. Aí tem muitas que não querem estar tomando remédio. Então elas fazem o seguinte, fazem compressa, né? Compressa e aplica no abdômen. Então ele quer que você considere apenas o aspecto menor temperatura. Isso aqui é importante. Então você tem que considerar o aspecto menor temperatura. Aí assinala a alternativa que apresenta a melhor mistura caseira de preparo de solução a ser colocada na bolsa térmica para ser utilizada com o fim apresentado. Então, qual dessas misturas aqui contidas nessas letras que vai levar a menor temperatura? Veja, você tem que raciocinar da seguinte maneira: o delta TC, que é a temperatura o abaixamento, né, da temperatura de solidificação de qualquer solvente, vai depender da constante crioscópica, aí vai depender da molaridade, o W, né? Molaridade aqui, lembrando que é o número de mols do soluto dividido por quilograma, né, de solvente. Se for uma solução molecular, só depende desses dois fatores. Se for uma solução iônica, depende do fator de Van Hoff. Mas observe uma coisa, ó. O fator de Van Hoff, ele influencia muito, né? Por quê? Lembra lá do exemplo do NaCl? O fator de Van Hoff é 2 aqui. Vamos considerar aqui. Eu tenho essa mesma fórmula aplicada para uma solução que não é iônica. Então eu só vou considerar a constante crioscópica e a molaridade. Mas eu tenho a mesma fórmula para uma solução, mesma não, né? Eu tenho uma fórmula modificada, dependendo da constante crioscópica e da molaridade. Só que vai depender de quem? Do fator de Van Hoff. Você está notando que esse fator de Van Hoff, ele multiplica essas outras variáveis. Nesse caso aqui, ó, do NaCl, vai multiplicar por quanto? Por 2, né? Vamos dizer que aqui, ó, eu prepare água com açúcar e faço uma compressa. Vai ter uma diminuição da temperatura de congelamento da água? Vai. Mas não vai ser tão substancial, não. Com relação a se você preparar a mesma solução, só que uma solução contendo água e sal. Tá bem? Por que tem esse fator de Van Hoff? Para o NaCl é 2, tá bem? Mas sempre é um termo que multiplica. Então se aqui, ó, vamos dizer, se aqui é 1, né? Aqui vai ser 1 vezes 2, vai ser o dobro. Então, qual é o raciocínio dessa questão? Ele até deu os valores aqui, ó, de massa molar. Esses valores aqui você não vai utilizar, não. Ele quer confundir sua mente, o avaliador aqui. Ele quer saber se você está dominando o conceito de crioscopia. A crioscopia depende de quê? Uma coisa que eu tenho que ressaltar aqui com você. A diminuição da temperatura de congelamento depende principalmente de sais que tenham
se dissolvam totalmente em água. É sabido no ensino médio que o NaCl, e até no nosso dia a dia, ele se dissolve totalmente em água. O açúcar, como ele está propondo aqui, porque ele não vai ter esse efeito tão grande assim na diminuição da temperatura de congelamento da água? Porque o açúcar não é uma solução, ele não vai formar uma solução iônica, ele vai formar uma solução molecular. Então, ó, a crioscopia vai depender de um sal e esse sal se dissolva totalmente em água. Quanto mais sal, ó, a resposta aí, ó, quanto mais sal se dissolver na água, maior será a diminuição, né, da sua temperatura de congelamento. Tem um limite de quanto eu posso dissolver um sal em água? Tem, que seria a solubilidade desse sal, né? Porque vai chegar um ponto que você não vai conseguir mais dissolver sal na água. Então, ó, não precisa fazer conta nenhuma aqui. Qual a alternativa onde contém mais sal aqui? Ó, a letra A, já de cara, né? Ó, a letra B não tem nem sal. A letra C tem sal, mas tem pouco em relação à letra A. Aqui é 5, aqui é 4. A mesma coisa, ó. A letra D, aqui é 2,5, a letra A é 5. A letra E é 2 e a letra A é 5. Então, ó, letra A, bem? Isso, gente, eu fiz essa aula assim, resolvendo essa questão, porque eu noto que às vezes pode até ser um pouco cansativo, né? Você assistir uma aula de 36 minutos para resolver uma questão. Mas é importante porque você vai ver os assuntos que estão envolvidos na questão. Então, ó, crioscopia foi o assunto que foi envolvido nessa questão, tá bem? Então, muito obrigado e até a próxima.